E bom dia. Cadê vocês? Espera aí que eu quero ver vocês. Ai, que delícia! Como é bom poder fazer esse encontro com vocês aqui no Zoom, poder ver o rostinho de vocês. Oi, Liliane. Oi, Aline. Tem muita gente que tá sem nome. Oi, Dani. Bom dia, bom dia, bom dia. Sabe o que é legal? Oi, Jana. É que quando a gente tá, oi Fernanda, oi Paloma, Fernanda, Luzia, Elisa, oi Paula, oi Maíra, oi, tem muita gente que tá com a câmera fechada ainda. O que é gostoso é que quando eu tô no Instagram fazendo live com vocês, se vocês estão de qualquer jeito, eu não fico vendo. Agora aqui no Zoom eu vejo vocês, uma dirigindo, uma sentada no escritório, outra tomando café. Então é muito gostoso, muito, muito, muito. Eu quis muito fazer no Zoom para poder ver o rostinho de vocês, para poder sentir um pouquinho do amor da presença de vocês. Eu já vou começar porque eu sei que muitos de vocês têm compromisso, muitos de vocês estão no meio do trabalho, muitas têm a rotina, tem alguém que está na academia, mas eu não estou conseguindo ler o nome, porque está sem nome. Denise, ó, tem alguém que está de usuário do Zoom, que tá, parece que é uma roupa de segurança, mas está sem seu nome, então eu não consigo ler seu nome. A Maiara, a Caterine, Karina, Mara, a Cris, a Isabela, Karen. Vamos lá. Esse encontro com vocês foi sonhado, né? Não foi algo que nasceu de mim, foi num sonho à noite, se eu não me engano, foi na terça ou na quarta-feira, que Deus me acordou de madrugada e falou: essa turma, em especial, você vai fazer um jejum espiritual. E nunca aconteceu isso. Acho que essa é a sétima, oitava turma, décima turma, não lembro de cabeça. E nunca tinha acontecido. E eu sou muito obediente e eu busco muito fazer aquilo que Deus está pedindo. Então, eu creio que existe algo especial do céu para a vida de vocês. Eu creio que Deus vai fazer algo grandioso que vai além do emagrecimento, que vai além da saúde, que vai transformar vocês de dentro para fora. Então, ontem eu fui tomar um cafezinho com o Rodrigo aqui no Intergarden, é o lugar que a gente sempre tá. E aí veio uma moça e falou: Dri, acompanho muito você. Eu queria te mostrar aqui a minha irmã, que ela emagreceu e tal. Ela falou: e hoje é meu aniversário. Falei: ai, que demais. Ela falou: você pode orar por mim? E eu falei: claro. E assim, tava no meio da rua, carros passando, a gente não tava dentro do café, tava ali no meio de uma esquina. E o Rodrigo estava do meu lado, e eu falei, claro que eu posso orar por você com o maior amor do mundo. Só perguntei o nome dela, que ela não tinha falado o nome dela, e ali eu comecei a orar com ela, e Deus foi liberando palavras ali, direcionada para a vida dela. E quando eu terminei de orar, Rodrigo falou assim: minha vida, você sabe que muitas vezes, né, quando você está orando por alguém, Deus que está falando com você, ministrando ao seu coração, muitas vezes aquilo que você precisa ouvir. Então, eu creio que na individualidade de cada uma de nós, o Senhor vai soprar, o Senhor vai falar coisas incríveis para vocês. Não digo incríveis só de boas notícias, mas daquilo que a gente precisa melhorar como pessoa, daquilo que a gente precisa melhorar como esposa, daquilo que a gente precisa melhorar até mesmo no domínio, né, sobre a nossa boca, daquilo que a gente come, daquilo que a gente faz, da forma que a gente trata as pessoas, da forma em que a gente tem amado as pessoas, da forma que a gente tem lidado com a situação do cotidiano que muitas vezes foge do nosso controle, e como que a gente tem reagido nesses detalhes. Então, por exemplo, tem pessoas aqui que lidam com o público. Quando alguém vem te fazer um pedido, como que você tem tratado essa pessoa? Como que você tem recebido essa pessoa, mesmo diante dos seus problemas, mesmo diante das suas dificuldades? Então, eu prometo que esses 3 dias vão ser lives rápidas, para eu orar mesmo especificamente para a vida de vocês, para que o Senhor venha liberar grandes e boas novidades na vida de vocês. Lembrando, esse jejum, eu não sei se vocês já quebraram, porque vocês estão seguindo o jejum da Academia do Jejum normal, mas o que que eu senti de fazer? Esse jejum, vocês vão quebrar o jejum todos os dias, meio-dia, normal. Não sei se alguém já quebrou hoje, não tem problema se já quebrou, mas a partir de então. Quebrou meio-dia, com a ordenzinha lá que eu mandei para vocês, não vai ter carboidrato, então vai ser desafiador. E é nessa hora que vocês vão orar,
porque não vai ter nenhuma fonte de carboidrato. Não vai ter batata, não vai ter arroz, não vai ter feijão, não vai ter mandioca, não vai ter abóbora, não vai ter cenoura. É só legumes mesmo, é só aquilo que nasce em cima da terra mesmo. Então, abobrinha, berinjela, tal, tal, tal. E aí, o pulo do gato para vocês: proteína. Vocês vão torar na proteína. Então, não pode comprar tanta carne, não pode comprar tanto frango, adiciona ovo. Adiciona ovo, coloca uns 4 ovos mais a proteína que você vai comer. Comer só os 4 ovos vai ser um tiro no pé, vocês vão ficar enlouquecidos de fome. Então foi quebrar o jejum. Colocou folha, salada, joga mostarda com um pouquinho de limão, ou com um pouquinho de azeite, sal ali, um pouquinho de azeite, tá? Quebrou aquilo ali junto com o ovo. Se quiser, pica o ovo ali no meio. E aí faz uma abobrinha, uma berinjela, o que vocês tiverem, e aumenta a proteína. Vai ser a proteína que vai segurar a fome de vocês. Passou isso, quebrou esse jejum meio-dia, vocês não vão comer nada até as 4 da tarde. Então vocês vão tomar água, vocês vão tomar chazinho, nada adoçado. Quando for 4 da tarde, vocês vão ter entre 4 da tarde e 6 da tarde para fazer o jantar de vocês, para fazer a última refeição. Então esse jejum espiritual, ele vai ser apenas de 2 refeições no dia. Vocês vão receber material no grupo que vai estar seguindo o plano, porque tem muita gente que não está aqui. A gente que está fazendo esse jejum espiritual. Então são 2 refeições no dia. Vocês estão com dúvida? Alguém está com alguma dúvida? Ficou claro que esse jejum ele vai ser para esvaziar mesmo, para que vocês estejam sensíveis à voz de Deus, para que vocês estejam atentas àquilo que Deus vai fazer. Eu tenho certeza, Ele não convocou essa live à toa. Ele vai fazer coisas grandiosas na vida de vocês, criem expectativas. Então, são 2 refeições no dia. Quebrou o jejum e o jantar. Entre 4 da tarde e 6 da noite, vocês vão escolher qual horário que vocês vão jantar. E vai ser lindo. Bateu uma fome, toma bastante água e ora. Deus, silencia essa fome, Senhor, silencia essa fome. Eu quero meu espírito sensível ao Senhor. Bateu fome, toma água. E de manhã, quem tá grávida não faz esse, não, pelo amor de Deus. Quem tá grávida não pode fazer esse jejum, não, tá? O shot de vocês, que vocês já sabem que não quebra o jejum, segue normal, tá? O shot não pode ter fruta, senão vai quebrar o jejum de vocês. Então, qual é o segredo? Acordou? Toma água, bastante água, raspa a língua. Terminou de tomar essa água, já faz a aguinha com sal. Já toma de uma vez. Se vocês não quiserem fazer 1 litro de água com sal, faz 500 ml, bota pitadinha de sal, você já toma de uma vez. Tem dia que eu tô com preguiça. Tem dia que eu não tomo meus 500 ml em jejum de água, eu já tomo a minha aguinha com sal, direto. Porque aí já me hidratou, já devolveu ali magnésio, já devolveu minerais ali pra mim. Aí fica com a água normal. Eu tô sem minha garrafa aqui agora, por exemplo. Isso aqui é um crime. Se vocês não tomarem a quantidade de água que o corpo de vocês precisa, vocês vão ficar retida, com dor de cabeça, inchada, com aquela celulite doída. Então faz a conta, o peso de vocês vezes 32 ou vezes 35 para quem treina muito e a quantidade de água que vocês têm que tomar. Percebeu que está acordando de madrugada para fazer xixi? Significa que vocês estão tomando água tarde da noite. Além do corpo estar inflamado, ele vai desinflamar, isso vai parar, mas não pode acordar de madrugada para fazer xixi. Você pode acordar às 6 da manhã já doida para ir no banheiro, ok? Mas acordar, levantar, então espera o corpo desinflamar para isso, tá bom? Sobre esse jejum espiritual, quem quer treinar, vai treinar, se já está acostumada, não vai quebrar o jejum. Não vai ser isso que vai deixar a gente molenga nesses dias. Normalmente você não pode. Normalmente você não pode treinar e não comer nada com carboidrato. Mas são só 3 dias que a gente está fazendo no espiritual e a gente não quer quebrar, tá bom? Então, é só isso que eu precisava avisar. Não, nenhuma fruta com almoço. Não vai ter fruta nesses 3 dias. É somente aquilo lá. Então a gente vai segurar no açúcar, no doce da fruta, a gente vai segurar em tudo. Só legumes, verduras e proteína. Não precisa treinar esses 3 dias, tá? Se vocês não quiserem. Pode repolho. Eu mandei o material para vocês. Eu mesma fiz todo o material dali. Eu só mandei pro design para fazer bonitinho para vocês. Tá tudo explicadinho ali. Não tem dúvida, tá? Tem até as coisinhas. Caminhada leve é ótima, ótima, ótima. Se vocês tiverem vitamina D, mantenha o uso da vitamina D. Eu gosto da vitamina D em líquido, tá? Com vitamina K.
ela é muito importante, principalmente se você não está pegando sol. A que eu mais amo, obviamente, que eu vou falar para vocês é da BioHelp, mas fiquem à vontade para comprar outra marca. A vitamina D, quando a gente está com vitamina D baixa, a gente fica mais cansado, mais prostrado. Então, o sol é sempre a melhor opção. Eu aqui, eu tô sem sol, então eu tô tacando vitamina D. Vitamina D, ela ajuda na imunidade, então você está sempre com a vitamina D alta. Se vocês quiserem, puxa, eu fui treinar, eu vou tomar um whey depois do treino, não tem problema porque é proteína, só que toma com água. Então não pode ter prazer, não pode ter gostinho, a gente está abstendo de prazer. Vocês tomam whey. O que não vai ter é o whey da tarde. Então, terminou, quebrou o jejum, comida ali, sem carboidrato, não come nada à tarde, comeu meio-dia, vai voltar a comer entre 4 e 6 da tarde, tá bom? Então vamos lá. Se você puder, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, Juliana, Lília, todo mundo, Pedrita, Kissy, Lavânia. Feche seus olhos, por favor, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse encontro. Obrigada pela oportunidade de ver cada rostinho aqui, Pai. Que o Senhor venha cada vez mais falando ao coração de cada uma delas. Nós consagramos esse jejum ao Senhor, Pai. Nós entregamos ao Senhor, nós confiamos ao Senhor que esses 3 dias o Senhor fará grandes coisas na nossa vida, na vida de cada mulher aqui, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha acessando o interior de cada uma delas, que o Senhor venha soprando novos sonhos, que o Senhor venha soprando novas alegrias, que o Senhor venha fazer na terra como é feito no céu. Que o Senhor possa visitar o coração dela, Pai, nesse momento e revelar segredos. Que o Senhor possa abrir o entendimento dela para reconhecer a sua voz, para reconhecer os próximos passos que o Senhor tem esperado que ela venha dar. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes o medo ele quer nos parar, nós sabemos que muitas vezes a voz contrária ela vem querer dominar a nossa mente, mas eu repreendo agora em nome de Jesus, na vida de cada uma delas, qualquer pensamento de medo, qualquer voz contrária. Qualquer torcida do mal, Pai, para que os seus planos não venham dar certos, eu peço em nome de Jesus que o Senhor repreenda, Pai, que o Senhor repreenda na vida de cada uma delas em nome de Jesus e que o Senhor venha trazer um liberar do céu sobre ela, Pai. Que o Senhor venha abrindo as comportas do céu, que o Senhor venha trazendo novos sonhos, Pai. Que o Senhor venha abrindo portas que estavam fechadas. Que o Senhor venha curando, Pai, pensamentos ansiosos, que o Senhor venha curando pensamentos acelerados. E principalmente, Senhor, que o Senhor retire da mente dela o pensamento de inferioridade, o pensamento de que ela não é capaz, de que as coisas não vão dar certo, de que ela não é bonita. Jesus sopra ao ouvido dela o quão linda ela é. Sopra ao ouvido dela de que o Senhor a escolheu, de que o Senhor a chamou, de que o Senhor a designou para um propósito, um chamado específico. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha ativando agora, Pai. Que o Senhor venha renovando a força de mulheres cansadas, de mulheres que estão desanimadas, de mulheres que estão aqui querendo experimentar de algo novo do Senhor e falando: Deus, eu estou aqui só pela misericórdia do Senhor. Eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tantos compromissos, tantas responsabilidades, eu tenho a casa para cuidar, mas eu parei aqui para ver se o Senhor faz alguma coisa. Pai, supera a expectativa dela. Toca no coração dela, Jesus. Renova a autoestima dela. Marca a vida dela nesse dia, Jesus. Traz um entendimento novo sobre aquilo que ela deve fazer que ela não tem feito. Com a mão no seu coração, pergunta assim: Jesus, coloca a mão no seu coração e repete comigo: Jesus, o que eu tenho deixado de fazer e que o Senhor espera de mim? Me mostra, Pai, aquilo que eu preciso fazer para colaborar com aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida. Fala, Jesus, perdoa os meus pecados, a minha ira, os meus momentos de desmotivação e me traz de volta, Pai, ao centro da Sua vontade. Traz a alegria de volta para minha vida. Traz a disposição de volta para minha vida. Repete comigo, eu declaro em nome de Jesus que eu sou amada, que eu sou escolhida por Deus, que eu sou corajosa, eu sou forte,
Eu sou linda. Eu tenho sonhos para viver em Deus e eu vou viver cada um deles. E eu declaro em nome de Jesus que hoje será o melhor dia da minha vida. Em nome de Jesus. Pai, abraça cada uma delas nesse momento, Jesus. Visita o interior de cada uma delas e joga fora, Pai, aquilo que não vem do Senhor. Joga fora tudo aquilo que tem roubado, Pai, a alegria dela. Tudo aquilo que tem trazido desânimo na vida dela, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Vem com uma unção de cura, Pai, tocando o alto da cabeça de cada uma delas. Toca na mente, Pai. Toca nos olhos. Toca na boca, nas palavras que saem da boca dela. Eu declaro em nome de Jesus que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu declaro em nome de Jesus que você vai viver a partir de agora os melhores dias da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que nesse jejum o Senhor vai tirar do oculto todo espírito de engano, todo espírito de mentira. Ele vai renovar a sua vida, ele vai renovar suas amizades, ele vai renovar seu casamento, em nome de Jesus. Ele vai avivar a sua casa, os seus filhos, a sua família. Eu declaro em nome de Jesus que ele vai tocar o seu pai, a sua mãe, os seus familiares, todas as pessoas que você ama e todas as pessoas que você tem dificuldade de lidar. O Senhor vai tocar cada um deles e vai fazer coisas poderosas. Eu já declaro no mundo espiritual que você vai viver grandes dias e grandes momentos com Jesus. Eu já declaro que você vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu já declaro em nome de Jesus que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Não tenha medo. Não ande sobre o medo. Ande sobre a coragem de que você é escolhida, de que Deus tem planos e sonhos para você. Então, eu declaro e preciso da sua alegria, da sua empolgação, do seu ânimo ao caminhar. Quando esse encontro acabar, você vai continuar na presença de Jesus com a convicção de que Ele está te dando novos sonhos. E quando Ele te dá novos sonhos, Ele mesmo realiza. Não há dificuldade no reino de Deus. Não há dificuldade, não há dificuldade. Não há impossível para Deus. Pelo contrário, Ele costuma estar nesse lugar. Então eu quero você declarando em nome de Jesus, no seu íntimo, todos os sonhos que você quer viver, todos os milagres que você precisa viver, todas as maravilhas que você precisa viver. Porque tudo aquilo que for bom, Ele vai fazer. Então eu não quero dúvida, espírito de dúvida saia agora em nome de Jesus. Não quero desânimo, espírito de desânimo saia da vida dela agora em nome de Jesus. Satanás, eu te dou uma ordem, você não está autorizado a tocar na vida dela, nas coisas dela, no casamento dela, na mente dela. Você é repreendido em nome de Jesus. Senhor, lava cada uma delas com teu sangue poderoso. Purifica a alma, purifica o espírito, purifica a mente, Pai. Purifica a mente, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Por favor, meu Pai, tira a necessidade de ser aceita por tudo e por todos. Tira a necessidade de ser aprovada por tudo e por todos. Pai, traz uma convicção de que ela é escolhida e de que ela necessita apenas de aprovação do Senhor. Então ela já não vai mais se preocupar com o que pensam, ela já não vai mais se preocupar com o que falam, ela já não vai mais se preocupar com aquilo que estão tramando contra a vida dela, porque o Senhor põe guardas de dia e de noite para proteger você. Ele põe guardas 24 horas protegendo a sua vida, a sua casa. Então não se assuste com as notícias, não se assuste com o mundo que anda mal. Você é protegida. Nenhum mal chegará à sua casa. Pelo contrário, toda sorte de bênção do céu está vindo sobre a sua casa.
Entenda que esse ato, entenda que essa entrega, entenda que esse jejum está subindo como um aroma suave no nariz de Jesus. Está subindo como um aroma suave para Deus. Não tenha dúvida, não tenha dúvida da sua entrega, não tenha dúvida da sua busca. Esse jejum foi convocado antes no céu, para depois ser convocado na terra. Ele está esperando algo de você. Ele está esperando um movimento de você. Ele está esperando uma associação da sua posição enquanto mulher dentro de casa para ele fazer na sua vida. Então, tem uma autoridade nova vindo sobre você. Tem uma unção nova vindo sobre você. Tem uma experiência nova de Deus vindo sobre você. E você precisa mergulhar, você precisa aprofundar, você precisa querer. Então, não passe esses 3 dias apática, não passe esses 3 dias indiferente, achando que é só o nosso encontro aqui na live. Busque pelo Senhor. Ele se encontra nos louvores, nas canções, ele se encontra na palavra, ele se encontra no dia a dia, ele se encontra na forma que você trata o seu marido, na forma que você trata os seus filhos, na forma em que você toma banho, na forma em que você faz a comida. Então, se estiver difícil, clame a Ele. Se estiver passando por um momento de dúvida, clame a Ele. Não tente resolver as coisas sozinha. Tá chateada em algum momento do dia? Jesus me ajuda. Jesus devolve a minha alegria, por favor. Não me deixa ser abatida e abalada por essa situação. Pai, eu te peço em nome de Jesus que toda mulher que está aqui, que quando criança foi rejeitada, quando criança implorava por amor, por atenção, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha suprir, numa medida recalcada, sacudida e transbordante, o amor que ela chorou, o amor que ela implorou e ela não teve. Eu te peço agora, Pai. Vem, Espírito Santo, preenche com amor. Preenche com amor, Pai. Constrange, Pai, com tanto amor e apaga da memória dela. Apaga todo o passado, apaga toda a memória que venha causar dor, apaga toda a necessidade, Pai, de implorar por amor de pessoas hoje na vida adulta. E entregue um amor tão forte agora, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Entregue um amor tão forte que ela não consegue controlar. E eu já te peço, marque esse dia de hoje, Pai. Marque esse dia de hoje. O dia da cura, o dia da cura emocional, o dia da cura espiritual. Aquelas que estavam apagadas diante da tua presença, aquelas que estavam adormecidas da tua presença, coloca fogo, Pai. Coloca fogo, Pai, a ponto delas não conseguirem ficar 1 minuto sem falar com o Senhor, a ponto delas não conseguirem ficar 1 minuto sem pensar o que o Senhor está pensando, o que o Senhor espera. Lava-as, Pai, completamente para que elas vivam uma vida por inteiro que agrada ao Senhor. Que ela não venha depositar a sua esperança em homens, em decisões de justiça, em decisões de tribunal, em decisões de familiares. Renova, Pai, renova a fé, a esperança e a confiança de que o Senhor é o dono do sim e do não. Que basta um toque do Senhor para tudo ser completamente transformado num piscar de olhos, em questão de segundos. O que era não é capaz de se tornar sim, e o que era sim é capaz de se tornar não. Não a deixe, Pai. Não a deixe se perder de ti. Aquelas que de alguma forma ainda não estão sentindo a sua presença, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Quebra o coração de pedra, Pai. Quebra o coração racional. Quebra, Pai, a mente inquieta.
a mente acelerada e transforma cada uma delas num lugar de dependência, num lugar em que fala: Jesus, só tu tem palavra de vida eterna, só o Senhor tem direção para mim, só o Senhor sabe o que eu preciso fazer e eu preciso te buscar de todo o meu coração, de todo o meu entendimento para descobrir quais são os seus planos, o que que eu preciso fazer que eu ainda não fiz. Jesus, que durante esse dia o Senhor dê direção clara e certa de apegos, de coisas que elas precisam soltar, de coisas que elas já não devem mais fazer, Pai, para que elas possam viver a totalidade do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito, todos os seus planos são bons, são melhores do que os planos que nós fazemos. Todas as vezes em que te pedimos coisas e o Senhor não fez, hoje nós olhamos para trás e agradecemos porque o Senhor não fez. Mas nesse lugar, Pai, atualmente, nós queremos as coisas do nosso jeito, do nosso tempo. E o Senhor está falando: se acalma. Eu vejo coisas que você não vê, eu sei de coisas que você não sabe, eu ouço coisas que você não ouve. E eu estou apenas te protegendo, eu estou apenas te preparando para o seu coração não se perder de mim. Então não tenha dúvida de que eu sou capaz de fazer, não tenha dúvida de que eu vou fazer, mas tem alguns momentos que eu preciso te deixar chegar no deserto para você descobrir que nesse lugar não tem água, não tem chuva, não tem comida e você não tem uma outra pessoa para procurar senão a mim. Eu tenho ciúme de você, eu sinto falta de você. Então, quantas vezes forem necessárias, eu vou permitir você ir ao deserto, porque é nesse lugar que eu vou falar de amor para você, é nesse lugar que eu vou te tratar, é nesse lugar que você vai voltar para mim. Mas o mais lindo é saber que você não precisa ficar indo ao deserto. Você pode encontrar comigo todos os dias. Eu sou disponível para você. Jesus, obrigada, obrigada, Pai. Obrigado pelo que o Senhor fez nessa manhã. Obrigado pelo que o Senhor vai continuar fazendo. Obrigada por convocar esse jejum. Eu sei o quanto ele vai ser importante também para mim. Nesse momento, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor não a permita ser distraída por nada nesse mundo. Que ela se mantenha atenta ao Senhor, que ela se mantenha atenta à sua voz e que durante o dia, Pai, o Senhor envie uma boa surpresa do céu, que não haverá como ela se confundir e não saber que foi o Senhor quem fez. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor controle a fome, que durante essa jornada, Pai, da Academia do Jejum, o Senhor venha ser glorificado, o Senhor venha trazendo entendimento para cada uma delas de que é uma transformação de vida, não apenas o emagrecimento, mas que o Senhor ajude, Pai, dê uma ajuda extra a cada uma delas que quer se sentir mais bonita, que quer ter um cuidado maior com o corpo, com a saúde, com a sua casa. Que o Senhor venha controlar toda a impulsividade, que o Senhor venha derramar domínio próprio, que quando elas sentarem para comer, Pai, elas tenham concentração, elas tenham um olhar atento para aquele momento. Não utilize celular, televisão, nada que venha distrair, que você esteja naquele momento. E que a comida, Pai, ela venha a ser ressignificada na vida de cada uma delas. Que seja um momento de comunhão com o Senhor, com a família, um tempo presente. Se antes a comida ela era compensada com emoções, com dúvidas, com ansiedade, que o Senhor cure agora, Pai, em nome de Jesus, que ela venha como um nutrir, que ela venha como uma transformação e venha surpreender, Pai, a sua filha com os resultados, com o seu emagrecimento, com a sua saúde renovada, com a sua imunidade. Eu te peço em nome de Jesus, mas acima de tudo, Pai, que ela venha reconhecer o Senhor, porque quando o Senhor entra, nada fica igual. Onde o Senhor toca, tudo se transforma. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Para finalizar, eu quero só ler com vocês. Eu estava hoje fazendo meu tempinho com Jesus, eu estou lendo o livro de João. Se vocês quiserem começar, o que que eu estou fazendo? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Eu vou postar no Instagram também, porque eu gravei para poder postar. Como eu tenho, em alguns momentos da minha vida, eu tenho um nível de distração muito alta, principalmente quando eu tô com muita coisa na cabeça para resolver. Então, a primeira coisa que eu faço é ter um caderninho. Só que agora eu não tô com caderno, então o que que eu fiz? Eu peguei uma folha A4 e eu coloquei todos os compromissos que eu tenho que resolver na semana, até sexta-feira. Porque a nossa vida é muito corrida, porque, tipo, já deixamos as crianças na escola, daqui a pouco tem que buscar, e quando eles chegam a gente já não consegue mais trabalhar. Então, o que que eu tô fazendo? Eu pego uma folha A4, coloco lá tudo que eu tenho que fazer. Por exemplo, me alimentar saudável, fazer o jejum todos os dias sem furar. Tomar tanto litro de água todo dia, resolver tal coisa para minha mãe, resolver tal coisa, fazer a reunião tal, tal, tal. Então eu faço aquela folha, porque aí eu esvazio a minha mente. Eu tiro aquele barulho. Então isso é uma coisa que você pode fazer. Se você puder comprar um caderninho só para isso, que fica sua agendinha. Então todo domingo à noite, você vai lá, escreve tudo que você tem que fazer. Você deixa normalmente do lado da sua cama, que você esvazia sua mente e escreve ali. Aí, como eu tô com a semana com muita coisa para fazer, meu nível de atenção ele fica um pouco mais difícil. Então, quando eu tô lendo, como eu tô lendo, eu vou revisar para vocês. Eu tô vendo os comentários aqui, eu vou revisar sobre esse jejum. Como eu tô lendo o livro de João de novo, para eu não me distrair, eu adoro fazer esse formato aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como um gênero. Eu vou postar. Testemunha a respeito dele e exclamou: Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Eu pego a Bíblia, então eu tô lendo o livro de João. Aí eu vou na Bíblia, vejo qual é a linguagem dessa Bíblia. Essa aqui minha é Nova Almeida Atualizada. Eu adoro essa linguagem, Nova Almeida Atualizada, é NAA. Qualquer Bíblia que você comprar, você tem que ver qual é a linguagem, para você entender se é difícil ou se é fácil para você entender. Aí eu coloco no YouTube livro de João falado, porque eu aprendo muito por ouvir. Então, eu tô aqui lendo e ouvindo o que a narração tá fazendo para mim da Bíblia. Então, o entendimento vai para outro nível. E aí não tem como você se distrair. Então, assim, eu tenho a NVI também, que é muito boa, tem a Bíblia, a mensagem também, que é muito maravilhosa. Foi a primeira Bíblia que eu comecei a ler, foi a mensagem. Então, assim, durante o dia de hoje, vocês colocam um louvor. Tá trabalhando, tá em casa, tá lavando louça, deixa um louvor ali. De repente, você tá lá fazendo comida e Jesus vem e toma você. E você cai no chão. Quantas vezes já aconteceu isso? Você tá ali no seu dia a dia normal. Então, não ignore a presença de Jesus. Não ache que ele precisa de uma parede, de um lugar com quatro. Olha o sovaco, um lugar com tô de térmica, um lugar com quatro paredes que tem que ser numa igreja. Não, ele está no nosso ordinário, no nosso dia a dia, na nossa casa, num toque, num ato, numa fala, num pensamento. Então você precisa buscar Jesus. Você precisa falar: Jesus, vem, Jesus, eu quero te sentir, Jesus, me toca, Jesus, fala algo que eu não sei, faz algo que eu preciso. Então você vai buscando por ele, tá bom? Eu vou. Aqui a gente já finalizou. Amanhã a gente tem mais um encontro. Eu vou só repassar. Quem quiser sair, pode ficar à vontade para poder sair. Eu vou só repassar para quem entrou depois. O material tá no grupo do WhatsApp. Esse jejum ele vai funcionar da seguinte maneira: você vai quebrar seu jejum meio-dia. Não pode nenhum tipo de carboidrato. Não pode batata, mandioca, cenoura, arroz, feijão, macarrão, nada disso. É só proteína e legumes e verduras, tudo que cresce em cima da terra. Então, tá com dúvida? Põe ali no Google quais são os legumes e verduras que crescem em cima da terra. Então, abobrinha, berinjela, folhas, saladas. Qual é a minha dica principal? Vocês precisam aumentar a quantidade de proteína nessa refeição, que vai ser isso que vai segurar a fome de vocês. Então, quanto mais proteína vocês colocarem nessa quebra do jejum, melhor vai ser. Aí vocês não vão fazer o lanche da tarde. Então, vocês vão quebrar o jejum meio-dia, vocês só vão voltar a comer de 4 da tarde até as 6 para fazer o jantar. Vocês vão escolher. Se você quiser
fazer o seu jantar 4 da tarde, fique à vontade. Se quiser fazer seu jantar 5 da tarde, fique à vontade. Se quiser fazer seu jantar 6 da tarde, fique à vontade. Esse é o limite. Então, vocês vão fazer duas refeições no dia. Só duas refeições no dia. Muita água, não está liberado suco, fruta, nada disso. Então, são legumes e verduras e proteína. Aí eu expliquei, né? Se alguém for treinar e quiser tomar um whey depois do treino com água, não é com água de coco, não é com bebida vegetal, é um whey com água, toma pós-treino. Café à tarde, quem precisar, toma até umas 2 da tarde para não prejudicar seu sono, né? Não exagera no café. Água. A água com sal é importantíssima. Eu expliquei no começo que tem dia que eu não quero tomar 1 litro de água com sal, eu pego um copo de 500 ml de água, coloco ali um pouquinho do salzinho e já tomo de uma vez, entendeu? Então, o sal integral. Que mais? Água normal, vontade, faz o peso de vocês, né? Vezes a quantidade de água vezes 32, vai dar, ou 35 se você treina muito. O material do jejum, peraí. Eu vi aqui agora que o material do abóbora não pode. Não, apesar da abóbora subir, ela crescer em cima da terra, não pode. Vamos segurar mesmo, tá? Vamos segurar tudo. E é isso. O que mais? Para quem não está conseguindo receber o material, eu vou pedir para poder enviar de novo, para o time enviar de novo. O whey com água pode num pós-treino que você for fazer, tá? Mas só que você só vai fazer duas refeições. O whey com água, ele não vai ser uma refeição, vai ser uma bebida ali que você vai tomar. Só que não durante o período do jejum, tá? Então, se você treinou 10 da manhã, você não vai poder tomar o seu whey e você vai tomar tipo meio-dia. Se você, entendeu? Então, é esse balanço que você vai fazer. Eu vou treinar agora, por exemplo, aqui para mim é 9h40. Eu não vou comer nada após meu treino. Eu vou esperar dar meio-dia para poder comer. Entendeu? Então, a gente está falando de 3 diazinhos. 3 diazinhos. São só 3 dias que vocês vão sair do protocolo Academia do Jejum para poder fazer um jejum espiritual. É só isso que a gente está fazendo. Não tem dificuldade, não tem nenhum segredo. Louvor, buscar a palavra de Deus, ler algum versículo. Se você está sem Bíblia, coloca no Google versículo da Bíblia, alguma coisa, coloca ali, pede a Jesus, fala, Jesus, me dá um salmo. Fala, Jesus, me dá um salmo. Aí vai no Google e põe Salmo 31 e vai ler. Põe um livro, não sei. Um dia eu estava na rua e Deus falou, entrega para ela, Isaías 54. Tá bom, só escrevi num papel, falei, ó, Jesus pediu para te dar. Eu só entreguei, eu nem conferi o que que era. Então, vai vivendo essas experiências, vai vivendo essas experiências de pedir a Deus. E aí, quase que eu esqueço o que eu ia falar para vocês. No livro de João, quando eu estava lendo hoje, eu senti muito de compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui rapidinho, eu acho que vai ter específico para alguém. Jesus, ele tinha vindo à Terra, né, nesse momento. O primeiro milagre que ele realizou foi num casamento. Eu não sei se vocês sabem disso. Na ordem, né? O primeiro milagre dele foi no casamento. Ou seja, é o lugar que ele sempre vai atuar. Tá passando um momento difícil no casamento? Pede a Jesus. O primeiro lugar que ele realizou milagres foi numa festa de casamento, na união de um homem e de uma mulher. E tá no João capítulo 2. Ele diz assim, ó: 3 dias depois houve um casamento no Caná da Galileia. E a mãe de Jesus, ela estava ali, Maria, ela estava ali. E Jesus também foi convidado com os discípulos para o casamento. Pior que eu fico imaginando, tipo, um caos, os discípulos, uma loucura, todo mundo chegando. Eu entro na história mesmo, eu fico imaginando cada detalhe. E aí eles chegam para Jesus e falam assim: a mãe de Jesus chega para ele e diz assim: eles não têm mais vinho. O casamento começou e eles não têm vinho. E Jesus respondeu: por que que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora, ou seja, ainda não era chegada a hora dele realizar o milagre, né? Aí ela falou para os serventes assim: ó, faz tudo o que ele disser, prestem atenção, tudo que Jesus disser, faz. E estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para poder fazer as purificações. E cada pote, cada um dos 6, cabiam 100 litros. E Jesus disse: encham de água esses potes. Agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Então, a galera foi lá, encheu de água e Jesus pediu: agora tira um pouquinho e leva lá para o responsável da festa. E eles fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água,
ela estava transformada em vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir o vinho bom quando todos já beberam muito vinho. Aí, quando eles já beberam muito vinho, eles servem o vinho inferior. Porém, você guardou o melhor vinho até agora. E assim, em Caná da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais e ele manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos e ficaram ali não por muitos dias. O que que esse primeiro milagre de Jesus traz para gente? A convicção de que tem um tempo certo que ele vai fazer cada coisa. A convicção de que muitas vezes a gente precisa ver os sinais e maravilhas de Deus para poder crer nele, porque foi aqui, ele disse, aí depois começaram a crer nele, crer que ele era Jesus. E o terceiro, e não menos importante, que Jesus sempre vai realizar milagres no casamento. Sempre. Então, não adianta ficar reclamando do marido, não adianta ficar reclamando da situação que você está vivendo, se você não for falar com Jesus sobre aquilo que você quer viver, sobre aquilo que precisa melhorar. Então, tem muitos comportamentos nossos que a gente vem repetindo, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente passou, mas tem muitas coisas que Jesus quer transformar em você para que a sua casa seja transformada. Então, murmurar, reclamar, ficar brava, ficar chateada não vai resolver. Você tem que ir para quem realiza o milagre. Maria foi diretamente para Jesus, os discípulos foram diretamente para Jesus, tá? Então era isso que eu precisava entregar para vocês. Eu amei estar aqui com vocês, amei ver o rostinho de vocês. Sigam firme, 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 tá bom? Fica com Deus. Um beijo, beijo, beijo. Se alguém tirou print, alguma coisa, uma foto, depois me marca lá para eu poder ver, tá bom? Um beijo. Beijo, beijo. Eu prometi que eu ia ser rápida, que eu sei que o tempo de vocês é corrido também. Um beijo. Tchau. Beijo, beijo.